Olá, professores! Eu sou Elisângela Dias, PCNP dos anos iniciais. Sejam todos bem-vindos ao 9ª TPCDE, estudo do EMAI, da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. Essa semana nós iremos falar sobre a criança e o número. Esse tema, ele vem ao encontro da participação de vocês do ATPC anterior, do dia 13/11, onde nós fizemos de forma assíncrona, onde o tema era o conteúdo matemático dos anos iniciais do ensino fundamental, enfoque teórico-metodológico. Esse texto ele foi embasado no livro da Constance Camille, A Criança e o Número. E a partir desse texto eu trouxe todo um apoio, uma fundamentação teórica para dar início a essa questão do número e a criança. Também nós falamos um pouco sobre o projeto do livro Em Busca dos Números Perdidos, que foi uma proposta de consolidação da unidade temática Números para o 5º ano do ensino fundamental. E também para que vocês pudessem estar organizando esse projeto com base nesse livro, porque eu só dei uma pincelada do que vocês poderiam estar fazendo. Eu deixei disponível no mesmo documento o tutorial da nossa PCNP de Língua Portuguesa, Daniela Santos, que ela vai explicando passo a passo de como construir a aventura solo. Então, dentro dessa formação do dia 13/11, eu estou aqui apresentando um gráfico da participação dos professores. Nós temos aí 220 professores que participam do projeto EMAI, e desses 220 professores, nós tivemos uma participação de 182. Então, eu agradeço a todos pela participação anterior e durante o formulário que foi enviado para vocês de participação, eu pedi algumas ideias, algumas sugestões para que nós pudéssemos dar sequência na nossa formação, e muitos colocaram aí a continuação do estudo do livro A Criança e o Número. Então, com base nesse pedido, eu estou aprofundando nessa formação mais um pouco do livro da Constance Camille. Então, aqui os objetivos da nossa formação de hoje. Então, nós vamos refletir sobre esse livro da Constance Camille, e a partir dessa reflexão, nós iremos comparar o estudo do livro com a relação da unidade temática de números. O que esse livro ele tem aí relacionado com o nosso EMAI do 1º ano? Porque o livro da Constance ele está totalmente embasado dos 4 aos 6 anos. Então, aos 6 anos, nós sabemos que é a fase da alfabetização, e por isso eu consegui fazer todo esse percurso e fazer essa comparação desse livro com o estudo do EMAI. E a partir do estudo, ali entre o próprio slide da reflexão e da comparação, eu vou trazer a análise das aplicações das práticas pedagógicas, seja elas dentro da escola, ou presencial ou remotamente. Então, é possível fazer as atividades como vocês já têm realizado aí ao longo de todo o ano, para poder estar alcançando a aprendizagem dessa criança. Para início do estudo, eu vou apresentar as habilidades de estudo do currículo paulista. Então, lá no material da EFAP, nós temos aí todas as habilidades do currículo paulista, que em contrapartida depois foi replicada aí no livro do EMAI.
Então, pensando, como é que esse livro, da Constance, A Criança e o Número, ela está diretamente ligada à unidade temática de números? E fazendo a observação, eu consegui visualizar a questão da habilidade de utilizar números naturais como indicador de qualidade ou ordem de diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas símbolo, mas sim código de identificação. Nós sabemos que nem sempre a questão do número ela está diretamente ligada à contagem e à ordem. Então, é uma forma também da criança estar aprendendo. A EF01M02, ela vem falar da questão do contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e ou outros agrupamentos. Então, assim, eu tenho que pensar que também a criança lá, durante o livro do EMAI, e até mesmo diante desse estudo da Constance, ela vem aí contribuir com essas estratégias que nós vamos falar um pouco na questão lá das práticas pedagógicas dentro da sala de aula. Estimar e comparar a quantidade de objetos de dois conjuntos, no mínimo 20 elementos. Então, seja por estimativa ou por correspondência, então vamos pensar de termo a termo, né? 1 a 1, 2 a 2, para indicar se tem menos, se tem mais, se tem a mesma quantidade. É bem interessante que nessa questão aí, quando fala de mais, menos e a mesma quantidade, a gente já nos remete para o estudo que Piaget fez sobre o pensamento, o desenvolvimento do pensamento da criança. Então, quando eu me refiro a tem mais, menos e a mesma quantidade, eu penso nas provas operatórias, seja ela do pensamento operatório formal, operatório concreto, pré-operatório, que eu vou estar falando também ao longo dessa formação. E aqui a EF01MA04, que vai contar a quantidade de objetos em coleções de no mínimo 20. Então, assim, o primeiro ele vai estimar e comparar, depois ele vai contar essa quantidade. E como que eu posso estar usando isso? Eu posso fazer os registros verbais e simbólicos e em situações de interesse desse aluno, como jogos, brincadeiras, materiais dentro da sala. E por que não pensar também, nesse momento que nós estamos vivendo remotamente, dentro das suas casas? O que pode ser oferecido? Agora nós vamos entrar na parte da trajetória hipotética da aprendizagem, que se encontra no guia do professor. Então, lá ele começa a falar sobre esse projeto de educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental, que se compreende como um conjunto de ações que tem como objetivo articular o processo do desenvolvimento curricular em matemática. A formação de professor, o processo de aprendizagem dos estudantes e a avaliação dessas aprendizagens, que são elementos que é a chave da qualidade da educação. Aqui o esqueminha da questão dessa trajetória. Então, nós precisamos pensar que cada etapa da aprendizagem ela é importante para que o professor organize os seus pares, para trocar ideias, traçar planos, como é colocado aí na questão do objetivo e a questão do plano do professor de atividade de ensino. Então, assim, o professor tem um parâmetro de estudo e a partir desse estudo ele vai direcionar de acordo com a realidade da sua sala. Então, assim, esse movimento que o Simon coloca, né, que é o esquema que ele faz, ele apresenta que tudo precisa ser pensado durante todo o ano.
Então, o que isso ele vai ocasionar? Ele vai contribuir para a reflexão que é apresentado nessa síntese desse estudo. Então, nós precisamos pensar na tomada de decisão, na proposta de ensino, e isso tem que ser contínuo, ele tem que acontecer durante todo o ano com os seus pares. Sempre revisitando, sempre estudando, sempre aprofundando. Então, assim, é uma proposta que ele traz para vocês, traçar o plano de ensino anual. Agora, pensando nas reflexões sobre hipótese de aprendizagem das crianças, nós vamos ver que algumas pesquisas, né, como o da Lerner, da Sandowski, que a questão dos conhecimentos prévios em função dos números em seu cotidiano. Então, seja no aspecto cardinal, ordinal de medidas ou de codificação. Então, eu tenho que pensar que essa criança ela já tem o conhecimento prévio dos números. O Firewall, ele também é um pesquisador que ele considera esse uso dos números de algumas relações que deve contribuir pelas crianças, como algum tipo de cálculo, independente se existe ou não essa questão do conhecimento prévio de quantidade. E também o German e o Mack, eles consideram que essa apropriação de números ela está ligada ao cálculo e não à noção de conservação de quantidade. Então, cada um, dentro da sua pesquisa, vem falar aí que tudo isso, o professor tem a oportunidade de explorar os conhecimentos que os estudantes têm e, a partir daí, diversificar e permitir que as funções sociais dos números familiares fiquem explícitas. Então, essas atividades, o professor, ele, por meio, né, de todo esse estudo, de todo esse percurso, ele vai conseguir identificar os números que os estudantes já usam no seu cotidiano, já tem aí construir a questão do número, como é que essa criança constrói esse número, e pensando que dentro de todas as unidades temáticas que o escrever EMAI, no caso que é todos juntos, ele faz, então ele diz assim, como que eu vou, a partir de qual tema eu começo a ensinar todos os outros? Então, nós observamos que na unidade temática de números é o começo, né? Que essa criança vai quantificar, que essa criança vai conhecer a questão da escrita desse número. Enfim, a partir daí, ele é o começo para desenvolver todas as outras unidades temáticas. Agora, sobre a construção do conhecimento de números. Então, a partir daqui, eu começo a trazer esse olhar que a Camille descreve, né, que o número é a relação criada mentalmente por cada indivíduo, e a criança progride na construção do conhecimento lógico pelas coordenações das relações simples que ela criou entre os objetos. Isso quer dizer o quê? Que ela descreve que há 3 tipos de conhecimentos considerados como fonte básica e seus modos de estruturação distintas. Então, os números perceptuais são números pequenos. Então, a gente fala de números perceptuais, tá? Que está diretamente ligado à percepção. Ele não requer uma estrutura. Então, a criança, ela compreende, e depois nós temos a questão da comparação, né, que ela faz uma comparação, e isso eu apresento aqui nessa atividade que o próprio livro do EMAI ele apresenta. Então, ele fala o quê?
que essa atividade ela tem como objetivo realizar contagens exatas através de estratégias pessoais, utilizando o próprio dedinho. Então, assim, qual é o recurso que ela utilizou nesse momento? Então, é uma relação simples. Eu posso dizer que ela está fazendo aí uma associação, ela está comparando. Então, eu tenho essa questão que ela vai construindo de acordo com o que ela tem. Aí, qual que é a proposta? Circular as mãozinhas cujos números de dedos levantados representam sua idade. Então, aí ela faz o quê? Uma relação criada mentalmente, como a Constance descreve nesse conhecimento de números, tá? E a partir dessa percepção, essa comparação, a coordenação de relações. Então, eu preciso pensar em tudo isso no momento que eu estou fazendo essa atividade. Então, assim, quando foi organizado essa estrutura do livro do EMAI, foi pensado nessa questão desses conhecimentos que a criança tem, desse contato que ela tem, dessa relação que ela faz. E aí eu falo que, como eu falei, é uma reflexão entre Camus e o livro do EMAI. Ainda em relação à construção do conhecimento de números, ela traz aí o conhecimento físico. O conhecimento físico também a gente pode dizer que é um conhecimento social, que traz a questão de propriedade dos conjuntos, as mesmas maneiras de ideias, como cor, tamanho, que se refere às propriedades do objeto. Mais uma vez, a percepção e como a gente faz aí com um conhecimento social, contagens e brincadeiras, que a criança gosta muito de fazer, que ela faz aí em relação a essa parte da brincadeira, desse conhecimento social. E aí eu tenho, né, os números que o aluno recortou da revista e colou numa folha de caderno. Então, assim, se a gente começar a pensar nessa questão do conhecimento físico, social, a gente já pensa em Piaget. Porque o Piaget, ele traz essa visão sobre a natureza do número, que ela está em contraste com a relação dos textos de matemática. Porque nós vamos falar aí, ele fala, né, da questão da abstração empírica, que é a simples, e que a criança faz e focaliza uma certa propriedade do objeto e ignora a outra. Então, isso se chama uma abstração simples, como fez ali no outro momento com a questão da outra atividade do EMAI. E eu tenho também a questão da abstração de números, da abstração reflexiva, onde envolve a construção de relação entre os objetos. Então, assim, tanto a abstração empírica quanto a abstração reflexiva, elas andam juntas, elas precisam uma da outra. Então, nessa atividade aí, que as crianças elas vão reconhecer o algarismo, de forma os números, então, do sistema decimal, e o que ele pega aí? Ele vai fazer um recorte na revista, ele vai ver se a criança reconhece esses números. Então, uma atividade aí também relacionada quando a Camille coloca aí essa comparação que eu fiz entre Camille e EMAI. Então, deixou aí também todo essas páginas eu estou colocando que eu utilizei do material do professor, porque tem toda uma consigna, tem toda uma forma como vocês vão estar explicando a atividade. Ainda em relação à questão do conhecimento de números. Então, aí eu tenho também a questão, então tinha o físico, agora eu tenho o social, que é o convencional,
que é a questão que fazem com parte do meio social. E pensando em um exemplo que a Camille aponta, é a questão da datas comemorativas, nem só datas comemorativas, né? A gente pensa aí, que a gente usa lá no EMAI, a questão do aniversário e calendário. Então, aí é feito todo um movimento dentro da sala, com a turminha do primeiro ano, que vai falar sobre, vai pesquisar, né, com seus colegas, aí o professor já tem a lista disponível ali na sala com as datas de nascimento dessa criança, se ela não souber, então ela vai fazer aí um movimento fundamental, que faz parte da origem fundamental social, que são as convenções construídas pelas pessoas. Então, isso requer uma estrutura lógica para assimilação e organização. Lembrando que assimilação, e vamos pensar em assimilação, o que é assimilação? Ela consiste em incorporar os objetos do mundo externo aos esquemas mentais pré-existentes. Então, por exemplo, a ave, né? Quando você pergunta para a criança por que a ave voa, né? Porque tem penas, porque... então, quando você põe a questão do avestruz, mas o avestruz é uma ave, ela vai dizer que não, porque não voa. Então, ela faz essa associação. A partir do momento que ela tenha todo esse convívio social, todo esse conhecimento, né, de mundo, aí ela faz a acomodação, que a acomodação, que eu também posso chamar de organização, a acomodação é a modificação do sistema. Então a gente sabe que aí vai existir um subconjunto, né, de aves que não voam. Então, o Piaget coloca isso muito claro, muito bacana. Nós que trabalhamos aí com os anos iniciais, precisamos ter um conhecimento amplo sobre esse estudo do pensamento da criança, porque ele fala a partir lá, né, da primeira infância até o pensamento formal, que é 12 anos. Tem estudo de Piaget que já faz também alguns movimentos, apresenta aí a questão dos testes do pensamento formal em adolescentes. Então, ele tem toda uma base de estudo que é utilizado e assim, mesmo que sutilmente, mesmo que não diretamente colocado ali o nome, mas quando você pega um livro, por exemplo, do EMAI, você consegue verificar como eles organizaram o material para desenvolver esse pensamento, né? Esse pensamento operatório, que eu vou estar falando também. Então, essa atividade ela tem como proposta realizar pesquisas envolvendo até 2 variáveis categóricas de seu interesse e organizar dados por meio de representação pessoais. A atividade propõe explorar a coleta de dados de quantidade de aniversariantes por mês do ano entre as crianças da classe. Então, é bem bacana essa atividade quando ela é apresentada dentro da sala, que ela gera todo um movimento aí no primeiro ano. Então, aí a referência, né, do material do professor, página 28 e 29. Vocês podem estar pensando, nossa, mas ela está falando do primeiro ano. Sim, esse estudo do livro da Constance Camira, ela fala de 4 a 6 anos, como eu já falei, e ela vem dizer que você precisa ter um conhecimento amplo. Eu sempre falo que o primeiro ano, ele é a base, ele é a base de tudo. Ele vai dar o suporte para o professor caminhar se a gente comparado aos outros anos, tá?
Então, é muito interessante que vocês tenham esse conhecimento. E aí, como eu falei, é a reflexão entre Camus e Emai. Então, agora, falando das implicações das tarefas de conservação para educadores. Então, o Piaget, né, eu já estava falando dele no slide anterior, ele inventou a tarefa de conservação para responder a esse tipo de pergunta. Com essa tarefa, provou que o número não é alguma coisa inatamente por intuição, ou empiricamente pela observação. Então, dentro dessa análise, ele vai apresentando as fases do desenvolvimento da criança, quando ele descreve a conservação. O conservar é o fazer ou não fazer, se ela consegue fazer ou não fazer, se ela já desenvolveu essa questão desse estudo, desse desenvolvimento do raciocínio, do cognitivo. Durante o atendimento clínico, dentro da psicopedagogia, que é também a minha área de conhecimento, e também da neuropsicopedagogia, a gente sempre fala da questão da idade cognitiva e cronológica. Então, você consegue observar por meio dessas provas operatórias, quando o Piaget fala conserva ou não conserva, qual é a idade cognitiva que essa criança está nesse momento. Então, eu preciso ter esse conhecimento, saber como é que faz. E assim, não precisa você ter a psicopedagogia propriamente dita, porque logicamente que é muito bom quem trabalha aí com os anos iniciais para entender esse desenvolvimento desse pensamento, que a psicopedagogia ela amplia muito o seu conhecimento nos quesitos da aprendizagem, mas entender que eu posso, a partir da idade cognitiva dessa criança, eu vou proporcionar a ela materiais, conteúdos referentes à idade cognitiva e não à cronológica. Então, é muito importante que o professor sempre esteja atento, e a gente vê pelas sondagens que nós temos aí dentro da sala de aula, de Emília Ferreiro, o próprio PENAIC, que agora faz aí um aprofundamento sobre a numeracia e a literacia. Se vocês não leram, eu indico que vocês façam essa leitura para entender como que é o desenvolvimento dessa criança com 5 anos, com 6 anos, com 7. E o livro ele fala muito, o PENAIC fala muito sobre isso, o Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Então, ainda a questão do estudo de Piaget, a epistemologia, né? É o estudo do conhecimento que formula perguntas como: qual é a natureza do número? E de qual modo as pessoas chegam a conhecer os números? Então, ele dá essa questão desse pensar. E aí, para os anos iniciais, como nós sabemos, eu tenho as fases do desenvolvimento. Então, o pré-operatório, que acontece aí antes dos 7 anos, e quando a criança chega na escola, ela está com 6, então a gente fala que ela está no subestágio intuitivo articulado. O que é isso? Ela descobre que é preciso se expressar com clareza para que as pessoas compreendam o que ela está falando. Então, eu tenho aí esse pré-operatório. Então, essa criança, ela chega pré-operatória dentro desse início dessa alfabetização. E aí, depois dos 7 anos aos 12 anos, essa criança ela vai estar no operatório concreto. O que é operatório concreto? Ele denomina o estágio lógico. Então, a criança opera o mundo, ela manipula, ela transforma para conhecer, e para construir e reconstruir. Então, ela já começa a ter esse movimento de transformação. E tudo isso está diretamente ligado à questão da matemática,
dessa questão que Camila aponta. Então, assim, o estudo, ele está muito bem ligado. Então, é feito toda essa análise para entender como que essa criança chega nessa fase de conhecer mesmo os conceitos numéricos que não são adquiridos através da linguagem. A gente tem por isso que na alfabetização nós precisamos ensinar as duas partes. Não, não, eu vou alfabetizar a criança primeiro, depois eu vou ensinar ela a ler, depois eu vou entrar com matemática. Não. Você tem que entrar com os dois ao mesmo tempo. E hoje também com a questão do ciências, história, geografia, também precisa entrar. Então, assim, é o conhecimento do mundo. Essa criança precisa ter o conhecimento do mundo. Então, a partir daí, depois o pré-operatório, que vai do operatório concreto, que vai dos 7 aos 12 anos, que a gente fica com essa criança aí até os 10. Então, esse operatório concreto tem vários subestágios que, devido ao tempo, não me permite falar sobre isso agora. Mas, se vocês quiserem um aprofundamento sobre isso, eu terei o maior prazer de falar sobre. Tá? Então, aí depois disso, entra o operatório formal. Esse operatório formal, ele se caracteriza pela tomada de consciência, de pensar. Então, ele se caracteriza pela possibilidade de trabalhar a hipótese. Mas eu tenho que estar, essa criança, ela precisa estar com todas as outras, eu não posso pular etapa, eu não posso deixar lacunas, porque senão aos 12 anos ela não terá desenvolvido o pensamento formal dela. E aí que vão surgindo as dificuldades de aprendizagem. Então, as dificuldades de aprendizagem, quando não é um transtorno de aprendizagem, que a gente tem que deixar isso muito bem claro, dificuldade de aprendizagem é uma coisa e transtorno é outra. Então, a dificuldade ela é momentânea e o transtorno ela é permanente, só que você vai fazer aí a intervenção para amenizar. Então, dificuldade é transitória. E aí precisa de ajuda, então preciso sempre estar voltando. É muito importante que uma criança, hoje, ao final do 2º ano, esteja alfabetizada. Não pode estar só alfabética, tem que estar alfabetizada. E quando eu falo de alfabetização, eu estou falando na questão de números também, da questão da matemática, de língua portuguesa. Então, isso tem que estar bem claro para vocês. Então, agora nós vamos falar a questão do objetivo para ensinar o número. Então, o objetivo para ensinar o número, ela tem como proposta comparar números naturais de até 2 ordens em situações cotidianas. Tá? Isso aqui também é toda uma relação entre Camille e o EMAI. Então, a finalidade da educação, ela deve se desenvolver a autonomia da criança, que é indissociável, social, moral e intelectual. Piaget já falava isso. Então, é importante trabalhar com a construção, com a estrutura mental, e não deve ser ensinado diretamente. Então, eu tenho que seguir alguns passos. E aí, mais uma vez, o EMAI, ele apresenta aí essa sequência, aí na sequência 3, a gente vê o que ele fala, ó. Sapatos, telefones e casas. Então, assim, olha esse conhecimento social que essa criança precisa ter. Ela está ela está construindo o conhecimento. Ela está fazendo toda uma estrutura mental para poder entender essa atividade. É maravilhoso. Então, nós verificamos que esse tipo de atividade contribui muito.
e mais uma vez trazendo aí essa comparação maravilhosa entre o livro da Camille e o EMAI. Então, assim, necessário ser feito para nós podermos ter aí todo esse envolvimento, tá? Então, assim, aqui eu fiz aí uma parte do conhecimento, do porquê, do objetivo de ensinar os números, né? Então, assim, toda uma proposta. E agora, aqui eu trago a questão da prática. Lembra, eu falei para vocês ali no começo, no objetivo, das práticas pedagógicas presenciais e remotas para ensinar números. Então, vamos pensar nessa questão, né, de estimular o pensamento numérico. Então, como estimular o pensamento numérico? Pensar no contexto social geral. E isso está diretamente ligado com a vida diária. A vida diária, e a partir dessa vida diária, professor, você que está aí nesse período de atividades remotas, você pode pensar como é que eu posso fazer isso para a criança que está remotamente. Então, proporcionar à criança várias situações. E ali dentro do livro da Constance, ela vem apresentar essa questão da quantificação. Então, dentro dessa quantificação, eu tenho a questão de distribuição de materiais, eu tenho divisão de objetos, eu tenho coleta de coisas, eu tenho manutenção de quadros de registro, arrumação e votação. Então, pense em todas esse tema aí da vida, isso que ela colocou da questão da quantificação da vida diária e pensar como que vocês podem estar fazendo isso remotamente. O que essa criança pode apresentar para você na questão de dentro do ambiente que ela vive, dentro da casa. Então, pensem nisso. E jogos em grupo. Eu apresentei para vocês ao longo aí de todo nosso percurso de estudo do EMAI esse ano, alguns aplicativos de jogos. Então, os jogos em grupos, ele proporcionam um contexto excelente para o pensamento em geral e para a comparação de quantidade. E aqui eu vou apresentar alguns jogos que a Camille fala no seu livro. Então, jogo de alvo. Eu tenho o quê? Bolinha de gude, eu tenho boliche, que são bons para contagem de objetos e comparação de quantidade. Então, nessa situação, as crianças elas são motivadas a saber quantas bolinhas foram jogadas fora do círculo ou quantas garrafas caíram, e a partir daí elas fazem o registro. Isso pode ser feito tanto presencial quanto remotamente. Então, o professor tem aí essa proposta de trabalho de jogo de alvo. Então, eu estou trabalhando a questão da quantificação, estou trabalhando o registro de números, bem importante. Tenho também o jogo de esconder. O jogo de esconder é dividir, né? Vamos pensar, eu já penso no jogo de esconder já no presencial. Por quê? As crianças vão ser divididas em subgrupos e os objetos eles podem ser até apresentados para as crianças no primeiro momento e depois elas vão calcular quantos objetos ainda precisam ser encontrados. Então, bem bacana de se trabalhar aí com eles no presencial. Jogo de adivinhação. Então, você pode utilizar as cartas para adivinhar se o número irá sair menor ou maior ou igual. Eles também podem escrever os números que já apareceram para eliminarem as tentativas.
Então, uma possibilidade bem bacana dos alunos estarem trabalhando essa parte, né? Eles podem estar aí fazendo. Então, eu acredito que esse você pode utilizar o Word Wall, né? Que tem lá até um trenzinho que a criança tem que pensar e acertar o balão. Então, dá para fazer também essa atividade. Tem os jogos de tabuleiro, que são os jogos que indicam os números de 3 maneiras diferentes. Então, pode ser a carta de baralho, uma roleta ou um dado, um ou mais dados que são indicados para dar passos, por exemplo. Então, por exemplo, nós tivemos uma formação na ADE, onde eu participei, né, quando ainda estava como professora de sala de aula, e foi oferecido aqui são dados dentro da garrafa. Então, eu posso proporcionar para a criança, né, se ela estiver em casa, acesso ou no presencial, então eu posso fazer um cálculo, eu posso ver quantos números saiu, eu posso colocar as 4 operações, e aí a criança vai puxar, isso pode ser feito em grupo. É uma atividade muito bacana e ela vai ajudar bastante a criança a desenvolver. Tá? Isso daqui é uma ideia dos PCNPs de matemática que eu participei, que foi a PCNP a Simone, o Marcelo na época, né, a Daniele ainda não estava ainda conosco, né, eu também não estava na DE, mas assim, eu achei fantástico, levei para a minha vida dentro da sala de aula e também em atendimento clínico, eu também faço essa atividade para estimular os alunos, as crianças, né, que têm dificuldade de aprendizagem, com cálculos, a estimular o cálculo de maneira lúdica. Então, é uma maneira lúdica de trabalhar com as crianças. E o baralho também, né? Ele desenvolve o pensamento lógico numérico e como jogo de memória e a batalha naval. Também bem importante aí, mas aí você já vai ter que ser passado para os maiores, né? Então você também pode estar trabalhando aí com os maiores, com a batalha naval, que é bem bacana também, e inclusive nós temos a malha, né? Nós temos lá toda a atividade que também o EMAI proporciona, que lembra a naval, tá? Então, essa daqui é diretamente uma proposta que está no livro, né, da Constance, e é esse livro aqui, tá? Que eu estou deixando aqui, mostrando para vocês, A Criança e o Número. Eu quero que vocês, quem puder, um livro fininho, ó, tem, no máximo, tem 110 páginas, então é um livro que o professor, todo esse estudo que eu fiz hoje aqui, ele está de acordo com esse livro, tá bom? Então, eu deixo para vocês aí de sugestão, para vocês estarem fazendo, para vocês estarem lendo e entendendo um pouco de tudo que eu falei aqui nessa formação de hoje, tá? Bom, para finalizarmos, eu vou deixar para vocês sugestões de livros para trabalhar a unidade temática de números e engajamento para 2021. Nós sabemos que nós já estamos no final do ano, vocês estão fechando aí as notas já, né? Toda essa correria que a gente sabe. Então, vou deixar essas sugestões de livro para 2021 e vocês podem estar aí adquirindo nas férias e pensando aí como que vocês vão trabalhar, tá? O primeiro livro, Amigos para Ler e Contar. Então, ilustrações de Alessandro Rosa e da editora Sfione. Essa coleção, ela é uma coleção História de Contar 2005. Então, o que fala esse livro? Eu achei bem bacana para trabalhar diretamente com o primeiro ano, porque o A encontrou um e os dois iniciaram uma disputa. O A era sempre o mesmo,
enquanto um podia ser 10, 100 e 1000. Escrito em versos com ritmos e trazendo ilustrações divertidas, alinha situações em que as letras e os números conversam animadamente sobre seus valores particulares, concluindo que todos precisamos, igualmente, dos números e do alfabeto para nos comunicarmos. Então, olha que interessante. Ele traz aí uma proposta, né, pedagógica bem bacana para poder trabalhar essa questão dos números, né, desse conhecimento. Então, assim, quer dizer que o 1 ele pode se transformar em 10, em 100, em 1000, então você está trabalhando aí com unidade, dezena, centena, milhar. Isso pode se estender do primeiro, do segundo, do terceiro ano. Então, aí fica uma dica bem bacana. Eu gostei muito desse livro e estou indicando para vocês, até também, né, contribuindo aí com a Dani, que está fazendo todo o movimento da farmácia literária, e também a matemática contribuindo aí com essa farmácia literária aí. Veja se na sua escola tem esse livro, tá? O segundo livro, A Origem dos Números, né, do autor Mágio Gamun. Então, ele aqui traz aí Você sabe como as pessoas contavam antigamente, quando os números quando não conheciam os números? Então, ele traz aí uma pergunta, né, para as crianças. Então, eles mostravam as quantidades usando os olhos, o nariz, os dedos, do pé e das mãos. E a invenção dos números transformou a comunicação. Olha que importante. Então, assim, vê que a civilização antiga, como é que eles faziam para contar? Então, bem interessante a criança saber sobre essa questão da origem dos números. Fica aí de sugestão para ser trabalhado também em 2021. Agora, esse livro, A Vizinha Antipática que Sabia Matemática, de Eliana Martins, eu achei esse livro sensacional, porque ele é um livro que ele é atual, é um livro que saiu agora. Então, o Theo não gostava nem um pouco de matemática. Das outras matérias que estudava na escola até gostava, mas de matemática não tinha jeito. Ele sentia calafrio só de ouvir falar. Ele sentia, olha só, ele tinha medo da matemática. Mas essa matemática, por que ele tinha medo dessa matemática? O que aconteceu com o Theo para poder ele ter medo dessa matemática, esse pavor, esse calafrio? Aí o que acontece? Ele encontra a dona Maluquete, uma vizinha de Theo, que descobriu esse pavor que ele tinha da matéria. E olha só, ela era professora de matemática. Então, o que ela fez? Ela contou sobre o Manual do Sábio Matemático, mas que a única maneira do Theo ter acesso a esse manual seria passar por testes. Então, a partir desses testes que ele fez, ele quer dizer, quando ela ofereceu o teste, ele ficou intrigado. Então, ele acaba aceitando o desafio e ele resolve encarar a matemática. Olha que estratégia maravilhosa de proporcionar para a criança, né, que a matemática não é tudo isso, né? De uma forma lúdica, com uma leitura bem bacana. Então, assim, deixo essa recomendação para vocês lerem esse livro, para vocês terem aí mais uma possibilidade de estar trabalhando com essa questão do ensino de números, enfim, aí vai trazer toda uma outra proposta de raciocínio lógico, e aí eu deixo para vocês. Bom, aqui as referências, né, que eu estou apresentando de tudo que eu usei, né, como sempre, o material da EFAP, o livro do EMAI, e aqui o livro da Camille, A Criança e o Número, Implicações Educacionais da Teoria de Piaget para Atuação com Escolares de 4 a 6 anos. Então, aqui fica a sugestão do livro para vocês, se vocês quiserem, né, ler esse livro
muito bom, vai ajudar muito nas suas práticas pedagógicas, no conhecer, no desenvolvimento do pensamento da criança. Eu tenho o Piaget para professores, que é um livro sensacional também, que vocês podem estar lendo. Então fica aí a sugestão de livro para vocês. Bom, finalizado toda essa parte dessa formação, né, que eu espero que vocês tenham gostado, eu estou deixando aqui o QR Code para vocês acessarem o formulário de participação. Tem o link também aí embaixo, esse link vai ser compartilhado no documento que vai para a escola para ser passado para vocês, né, que já, quando vocês já estiverem em acesso, porque você já tem aí o link também. E, excepcionalmente, o preenchimento do formulário ficará disponível até o dia 6/12, porque o EMAI ele começa amanhã, né? Ou no caso, o dia 4, né? Que eu estou gravando um dia antes para vocês. No dia 4, então, vocês poderão assistir aí o vídeo no momento que vocês tiverem um tempo, e pensando que nós estamos numa semana de atribuição, então por isso que eu estou estendendo esse prazo. Então, por gentileza, não esqueçam de preencher o formulário. Muito importante a participação de vocês, né, para dizer o que vocês acharam dessa formação e está contribuindo com o nosso trabalho também aqui na ADE. Bom, aqui eu me despeço de vocês, dizer que foi um grande prazer fazer essa formação, né, deixando todas essas sugestões, todas essas propostas de estudo. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos aí um excelente dia de trabalho para cada um, boas festas, tudo de bom para cada um. Não sei se nós iremos ter outra formação ou não, esse ano pelo menos, né? Mas se não, desejo a todos saúde, que ano que vem nós possamos estar numa situação melhor. Fiquem em segurança, se cuidem e um grande beijo a todos e até a próxima formação.